Olá, sejam todos bem-vindos a este canal onde a Federação Espírita do Estado de São Paulo promove o estudo e a reflexão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 1 a 7, cujo título é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Mas antes de tratarmos deste assunto, vamos buscar relaxar, respirar bem profundamente, aliviando nossas mentes das preocupações que tivemos durante a semana, elevando assim nosso pensamento até o Pai Celestial, nos deixando envolver por seu amor, por sua luz. E assim, agradecendo por mais esse dia, pela oportunidade bendita de podermos estar aqui, reunidos em seu nome, para aprendermos um pouquinho mais de suas leis de amor. E que possamos assim, Senhor, sermos dignos de sermos chamados seus filhos, ao atuarmos diretamente neste planeta, tornando-o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, os trechos do Evangelho destacados por Kardec são os seguintes. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloco-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E o outro trecho, seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe, por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, Jesus disse, porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse, vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreendam, e que, estando convertidos, eu não os cure. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Então, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. A candeia é uma espécie de lâmpada da época, era um vasinho com uma vela ou óleo, e o alqueire era um cesto de grãos. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, não coloqueis a luz escondida, não a esconda. E que luz seria essa? Kardec nos diz a luz da verdade. Pois bem, se Jesus diz para não escondermos a luz, dizermos a verdade, sermos verdadeiros, então por que ele falava por parábolas, que eram contos fictícios, que embutiam um sentido moral, eram histórias com sentido moral, que não eram objetivas, ou seja, não falava diretamente sobre o que ele queria. Por que então ele fazia isso? Aí, aqui também ele responde. Por quê? Por exemplo, para os seus discípulos, ele poderia ser mais direto e franco, porque a eles já estavam preparados para entender, enquanto a outros, mesmo ouvindo, mesmo vendo, não entenderiam. O mesmo que Paulo, em uma das suas cartas, dizia que para algumas pessoas havia necessidade de dar leite, para outros pão, para outros carne. Era uma analogia para demonstrar que algumas pessoas não tinham ainda discernimento, não tinham uma capacidade ainda de compreender determinadas coisas. Portanto, deveria ser fornecida a informação de modo adequado à compreensão, ao entendimento delas. E é isso que Jesus fez. Ele não ocultou a verdade em nenhum momento. Ele simplesmente adequou a informação ao grau de compreensão e entendimento das pessoas. É o mesmo que fazemos com as crianças. Nós, assim que a criança começa a falar, a ir para a escola, já se despeja sobre elas todo o conhecimento que a humanidade possui.
de uma vez só? Ou, por exemplo, vamos falar sobre altos cálculos de álgebra, trigonometria? Não. Primeiro, nós começamos para que elas reconheçam as figuras geométricas, entendam, associem com a vida, com o seu mundo, para depois, quando o raciocínio delas estiver mais maduro, é que apresentamos os cálculos, a trigonometria em si. Imaginemos Jesus. Jesus, durante toda a sua trajetória conosco, ele sempre foi muito franco, verdadeiro, e com relação ao que se dizia, à caridade, ao amor ao próximo, aos bons exemplos no bem, ele era extremamente direto e muito claro. Porém, para certos assuntos abstratos, como vida após a morte, leis de ação e reação, sempre lhe trazia frases com sentido figurado ou as suas parábolas. Lembremos da ocasião com Nicodemos, por exemplo, onde ele disse que para conhecer o reino de Deus era necessário nascer de novo. Até mesmo ele comenta que, apesar de Nicodemos ser um doutor da lei da época, não compreendia coisas comuns e naturais como essa. E na parábola do homem rico, onde era um homem que passou sua vida apenas enchendo seus celeiros e de uma hora para outra, sem ter usufruído de nada, a morte lhe chega. Pensemos, se ele tivesse dito de modo muito direto sobre as leis de ação e reação, sobre a reencarnação, ele teria tido uma resistência muito grande. Já falando por parábolas ou essas frases com sentido figurado, são sementinhas que são plantadas no conhecimento, no raciocínio de cada um de nós. E quando temos a maturidade suficiente para perceber essas nuances, perceber essa informação, sim, nós captaremos e conseguiremos introjetar melhor esses ensinamentos. E é assim que é sempre. Reparemos, muitas coisas da nossa humanidade, quando nós conseguimos perceber e entender completamente, elas sempre existiram. Porém, somente com o avanço da ciência que nós conseguimos perceber determinadas verdades que sempre existiram. Até mesmo o próprio Espiritismo. O Espiritismo surgiu no século XIX, não foi por acaso. Foi exatamente no momento em que o homem já estava preparado, estava maduro o suficiente para conseguir captar, para conseguir compreender as verdades das leis naturais que se apresentavam. E também tirar os véus de muitos dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Ou seja, as informações, elas nos chegam conforme a nossa capacidade de compreensão. Nós não estamos ainda no topo da nossa capacidade intelectual. Muito ainda nos será revelado. Porém, isso só ocorrerá quando nós tivermos a ciência suficiente, já tiver atingido um grau de maturidade e que nós possamos compreender as verdades universais que ainda estão por chegar até nós. Pois bem, além dessas informações, além desses ensinamentos do dia de hoje, o que mais poderíamos tirar dos trechos do Evangelho de hoje? Como foi dito, nós precisamos ter maturidade para compreendermos algumas verdades. Sabemos que nós estamos numa jornada evolutiva infinita. Todos nós somos espíritos em evolução. O que nós fomos ontem, não somos hoje, porque nós evoluímos, nós aprendemos paulatinamente. Pois bem, nós somos como crianças para nosso Senhor, nosso Pai, mas também somos considerados por Ele
como cooperadores na gestão do universo. Para sermos cooperadores eficientes no universo, colaborando com a natureza para a melhoria do nosso planeta, nós precisamos entender o nosso irmão. Nós precisamos ajudar a educá-lo. E como fazemos isso? Desenvolvendo a tolerância, desenvolvendo a compreensão, entendendo que todos nós estamos em graus evolutivos diferenciados e, portanto, entendemos as coisas que nos chegam de modo diferente. Então, aquilo que nós já sabemos, procuremos passar ao nosso irmão, mas tendo consciência de que ele não a entenderá da mesma forma que nós. Tendo a compreensão de que cada um de nós estamos em graus evolutivos diferenciados e, portanto, desenvolveremos opiniões e percepções de vida diferentes. Isso é muito útil para que nós não criemos antipatias, para que nós não criemos ódios e amarguras em relação a quem quer que seja, porque todos nós estamos no mesmo barco, na mesma jornada. Da mesma forma que queremos que as pessoas nos compreendam, nos auxiliem a evoluir até o nosso Pai Celestial, nós também devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Sejamos mais tolerantes. Aprendamos a ser didáticos. E também, tal qual Jesus, saibamos ser francos, verdadeiros, sempre. Tolerando o nosso próximo e sabendo que ele também precisa de compreensão e precisa de nós, do nosso conhecimento, apesar de pouco que seja. E é assim que nós tornaremos este mundo melhor. Muita paz a todos.